podendo se valer de tudo isso que a gente vem falando desde o começo da semana. Todos esses temas super interessantes, inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva, desconsideração da personalidade jurídica. A partir do momento que você identifica essa chamada relação de consumo, você pode se valer desse microsistema tão importante. Bom, concluindo, a questão do produto ou do serviço vai estar realmente fazendo toda a diferença. Por quê? Porque existem os serviços, e os serviços vão estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Serviço vai estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Vamos só repensar uma coisa aqui. Consumidor, artigo 2º. Fornecedor, artigo 3º. Produto, 3º, parágrafo 1º. Serviço, 3º, parágrafo 2º. Vejam que é uma escadinha, você vai seguindo. E o que é serviço? Bom, no 3º, parágrafo 2º, vocês vão ver que serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Como assim remuneração, Renato? Como é que a remuneração vai ser a pedra de toque da relação jurídica de consumo? Eu afirmo para vocês que não. Eu quero que vocês tenham todo o cuidado do mundo com esse critério remuneração presente aí no artigo 3º, parágrafo 2º. Você sabe por quê? Porque o artigo 3º, parágrafo 2º, pode me levar a uma falsa sensação de que se eu não paguei, não teve prestação de serviço, o que é uma mentira. Existem diversos serviços que eu não efetuo o pagamento diretamente, mas de forma implícita eu estou fazendo o pagamento. Porque existem os serviços gratuitos e os serviços aparentemente gratuitos. Se você para o teu carro num supermercado, e lá dentro desse supermercado, o fornecedor vira para você e fala lá, olha, você não precisa pagar o estacionamento. Tem certeza que esse estacionamento não está sendo pago? Você tem certeza que esse estacionamento não está sendo pago? Ou será que está embutido no valor do produto, o valor desse estacionamento? Ou do serviço? Ou do produto que você adquire lá dentro, o valor desse estacionamento? Normalmente está embutido. Então, aquilo seria um serviço gratuito? Não, seria um serviço aparentemente gratuito. Então, não existiria a remuneração e não é porque não existiu a remuneração que deixaria de ter a relação de consumo. Então, eu quero que vocês tenham todo o cuidado do mundo com esse critério remuneração. Tudo bem. Vamos lá. Direitos básicos dos consumidores nas relações eletrônicas, nas relações jurídicas de consumo. Mas podemos ampliar e jogar para as relações eletrônicas. O inciso 1º, bom, artigo 6º trata dos direitos básicos. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, o rol do artigo 6º, ele é taxativo, ele é exemplificativo. Como é que funciona? O rol do artigo 6º, ele é exemplificativo. Por quê? Porque se existirem violações aos princípios do direito do consumidor, um daqueles princípios abordados, existem outros, mas um daqueles princípios abordados, não é porque eu não tenho nada escrito na lei que eu não vou poder me valer dessas regras. Por quê? Porque a lei ela é principiológica. Então, esse rol do artigo 6º é um rol exemplificativo, mas que ele abraça quase que todas as modalidades. Dificilmente você vai estar fugindo de uma dessas hipóteses. O inciso 1º vai trabalhar com, artigo 6º, são direitos básicos do consumidor, 2 pontos. Inciso 1º, proteção à vida. Qual é o bem maior a ser tutelado? Vida, saúde, segurança. Esse é o bem maior a ser tutelado. Então, precisamos prezar pela vida. Então, faço a seguinte afirmação, que se vocês quiserem colocar no caderno de vocês, vocês podem colocar. Produtos ou serviços não poderão acarretar riscos à integridade dos consumidores. Produtos ou serviços não poderão acarretar riscos à integridade dos consumidores. Produto que causa risco. Um produto com uma falha no airbag, um veículo que tem uma falha no airbag. Serviço que oportuniza um risco. Há alguns anos atrás, no Japão, um determinado desenho animado
nesse melhor estilo Pokémon, um desses dessa natureza, voltado para o público infantil, emitiu ondas. Quer dizer, um dos episódios tinha uma sequência de flashes que emitiu para a cabeça daquelas pessoas, daquelas crianças que eram portadoras de epilepsia, uma onda que desencadeou a patologia. E aí mais de 300 crianças deram entrada nos hospitais daquela localidade em função de um serviço que foi oportunizado, que causou dano. Aquilo poderia ter ocorrido pela internet? Sim. Em uma de nossas aulas eu falei para vocês das drogas virtuais. Será que eu posso vender um produto que emite ondas sonoras, um serviço que emite ondas sonoras e leva o meu cérebro à sensação de êxtase daquela droga e que é comercializado, por mais que não tenha a categorização de que aquilo é uma substância entorpecente ou não, mas será que aquilo não pode causar uma lesão à integridade física das pessoas? Sim. Então, olha um site que pode estar sendo censurado em função dessa prática. Ah, tudo bem. Então, eu estou vendo que seja pela área de produtos ou de serviços e, sobretudo, serviços via web, esses produtos ou serviços não podem oportunizar danos, é isso? É verdade, verdade. Agora, eu não falei só dano. Eu, quando ditei para vocês, eu falei, produtos ou serviços não poderão acarretar risco. Como assim? Qual é a diferença de risco para dano? Risco é perigo, é possibilidade de dano. Risco é perigo, é possibilidade de dano. Quando eu falo que nós vivemos uma fase virtuosa do direito do consumidor, do direito de uma forma geral, mas é o direito do consumidor que é o nosso tema, a mera possibilidade de se causar um dano já é capaz de afastar aquele produto do mercado. Veja, o produto ainda não causou dano. Chega de fase punitiva. Chega de causar dano para buscar solução. Eu tenho que viver a chamada fase preventiva, onde a mera pressuposição de oportunização de riscos faz com que aquele produto seja colocado à margem do mercado. Aliás, nem à margem, não entre no mercado. Vocês querem ver um exemplo? Vou passar para vocês, já que a gente está falando de coisa moderna e tudo mais. Vocês já ouviram falar do cigarro eletrônico? Bom, quem tiver na internet, abra lá o Google, peça lá imagens e coloque lá cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico nada mais é do que um produto do tamanho de um cigarro tradicional, só que metade dele entra água, a outra metade nicotina, no meio um transistor. Se vocês botarem lá imagens, cigarro virtual, vocês vão ver direitinho a parte interna, como é que funciona e tudo. Só que aí o que acontece? Você aperta um botão e aquele transistor vai promover a mistura da água com a nicotina. E vai sair uma fumacinha desse cigarro. Com isso você vai tragar. E a promessa desse tipo de fabricante é que esse cigarro eletrônico, ele não tem aquelas 4.300 e tantas substâncias tóxicas que um cigarro tradicional possui. Então, o consumo daquele tipo de produto seria a venda de um cigarro limpo, né? Só que aí, ao fazer um estudo mais rebuscado, descobre-se, aqui no Brasil, que a quantidade de nicotina liberada nesse tipo de cigarro é 20 vezes superior ao de um cigarro tradicional. Quer dizer, e como é a nicotina que faz gerar o vício, até não tem todos aqueles elementos tóxicos, mas a possibilidade de você se viciar é 20 vezes superior. Esse produto não pode entrar em mercado nacional. O que é isso? Produtos ou serviços não podem gerar riscos. Fase preventiva. Não deixo que esse produto entre no mercado, eu já afasto ele daqui. Não quero causar o dano, para depois do dano causado, eu tentar resolver esse problema. Mas, vamos lá. Será que esse produto, será que esse serviço colocado no mercado de consumo, todo produto, todo serviço não pode causar dano, Renato? Será que não tem um produtinho que pode causar um prejuízozinho? Gente, eu peço muita atenção nesse momento. Por quê? Porque produtos ou serviços não poderão acarretar riscos, vírgula, salvo os normalmente previsíveis. Existem produtos perigosos, existem serviços perigosos. Você não vai comprar uma faca que não corte. Se tu comprar uma faca que não corte, o cara pode entrar com uma ação contra o fabricante dizendo que aquela faca está viciada. Então não é, Renato, e um serviço perigoso? Ué, o cara vai descer uma corredeira do rio tal, vai pular de bungee jump,
e vai fazer aquilo. Ah, tá, o cara morreu do coração. Vai morrer penduradinho naquele negócio ali. Por que ele vai morrer? Por quê? Por quê? Porque é um serviço perigoso. Ah, Renato, aquele negócio que você falou numa aula da microchipagem, que o cara coloca um microchip pelo site, fica monitorando onde está aquele consumidor, e quando ele entra naquela casa noturna, ele faz as compras todas pelo microchip, mas em compensação, ele está dizendo por GPS onde ele está localizado no mundo. Ah, vamos lá, isso aí. Se você tiver a informação adequada quanto a isso não é uma coisa simples. Vejam, existem estudos hoje que tentam correlacionar, não estou dizendo que essa é a corrente majoritária, estou dizendo que existe uma corrente forte, ela representa um pequeno percentual, mas um pequeno percentual que tem que ser respeitado da técnica de engenharia dentro das questões de telefonia móvel. Existem alguns estudos que correlacionam a utilização de telefonia móvel, de telefone celular, com o desencadeamento de determinadas patologias como câncer cerebral. Então, não tem nada hoje, tecnicamente, que eu possa afirmar, mas existem estudos nesse sentido, é isso que eu estou dizendo. Bom, se existem estudos nesse sentido, dizendo que esse serviço pode irradiar, junto de um consumidor, uma onda que pode desencadear essa patologia, por que não esse outro serviço, que é monitorado via web, que você tem um chip, também não pode gerar o mesmo dano? Foi feita uma pesquisa extremamente interessante, e quanto mais próximo você está de uma antena repetitora de telefonia móvel, você pode aumentar em 2.000 vezes a possibilidade e a capacidade de radiação. Você fica extremamente feliz o dia que o síndico do teu prédio fala, olha, agora nós conseguimos aqui para a empresa tal colocar uma antena aqui no telhado, vai ser beleza, nós vamos pegar, que é uma maravilha, aumentando 2.000 vezes a possibilidade de você ter um risco. Não estou dizendo que isso acontecerá. Hoje se discute por risco do desenvolvimento. Será que, se ficar comprovado daqui a alguns anos que esse fornecedor que causou esse dano, mas que na época não existia nenhum estudo comprovando sobre isso, será que ele poderia ser responsabilizado? Eu entendo que sim. Trazendo para aquela questão da microchipagem, eu entendo que sim. Se trouxer isso para as relações eletrônicas, eu também entendo que sim. Por quê? Porque a mera pressuposição de risco, ou seja, fornecedores não poderão gerar riscos e não danos. Então, como isso é um risco, na medida que hoje a ciência não é clara nesse sentido, mas isso não é um risco, tu não está pagando para ver, não existe uma pequena parcela da sociedade técnica que versa sobre isso, por que não você não ter responsabilidade, fornecedor? Por que você vai ficar à margem disso aí? De forma alguma. Então, produtos ou serviços não poderão gerar riscos, salvo os normalmente previsíveis. Existem serviços perigosos, existem produtos perigosos, existem sites perigosos, como esse das drogas virtuais que eu trouxe para vocês. Ah, Renato, e o que tem que estar ligado ao consumo? O consumo consciente. Então, produtos ou serviços não poderão acarretar riscos, salvo os normalmente previsíveis, agora que vocês têm que anotar. Porém, ainda que normalmente previsíveis, o fornecedor não poderá incorrer em risco em vício de informação. Ainda que normalmente previsíveis, o fornecedor não poderá incorrer em vício de informação. Isso é o texto literal do artigo 8º do CDC, que é o que fala de proteção à vida, saúde e segurança. O produto pode ser perigoso? Pode, mas tem que avisar para o consumidor quanto à periculosidade desse produto, quanto à periculosidade desse serviço, porque se essa informação não existir, ele vai ser responsabilizado, esse que está difundindo essa mensagem, esse que está vendendo aquele produto, esse que está difundindo aquele serviço. Se eu já tenho a parte principiológica, já tenho a relação de consumo, já sei quais são os direitos, já estudei responsabilidade civil, vamos ver agora quando é que dá para excluir. Não é porque a responsabilidade é objetiva que o fornecedor responde sempre, muito pelo contrário. Agora, quem tem que estar de antena ligada aí é justamente a pessoa que representa os empresários, as pessoas que querem saber como defender essas pessoas que, por muitas vezes, vejam, a boa-fé é uma via de mão dupla, tem que ser boa para o consumidor e bom para o fornecedor também. Existem consumidores de má-fé e existem empresários, fornecedores, que por muitas vezes acabam se enquadrando numa situação de extrema desvantagem pelas questões todas que eu abordei até então. E você tem que saber como se defender. Tá bom,
Você, estudante, sabe como acusar, sabe como defender, sabe como regular essa relação jurídica. Primeiro, vamos dar uma diferenciada entre publicidade e propaganda. Ué, Renato, publicidade não é a mesma coisa que propaganda, não? Não, não é. Publicidade visa auferir lucro, dar dinheiro. Eu quero ganhar alguma coisa. Eu viso auferir lucro diretamente. Se você viu a nova publicidade do carro X, aquela publicidade é para vender o carro X e é para dar lucro para aquela empresa. Renato, e a propaganda? A propaganda vem do verbo propagare, ou seja, vem da finalidade de propagar uma mensagem. Ah, Renato, peraí, propagação de uma mensagem é quando você assistir lá a propaganda do H1N1, aquela propaganda visa propagar aquela mensagem, não visa oferir lucro, pelo menos de forma direta. Essa é a diferença de publicidade para propaganda. Ah, tudo bem. A publicidade se triparte. A publicidade pode ser enganosa, a publicidade poderá ser abusiva ou ela poderá ser enganosa por omissão. A publicidade poderá ser enganosa, poderá ser abusiva ou poderá ser enganosa por omissão. O que é uma publicidade enganosa? Publicidade é aquela que contém em seu teor mensagem falsa. Publicidade enganosa é aquela que contém em seu teor mensagem falsa. Ah, Renato, peraí. Mas essa mensagem falsa pode ser uma grande mentira, pode ser uma pequena mentira. Senhores, contém em seu teor mensagem falsa, seja de forma parcial ou seja de forma total. Publicidade enganosa é aquela que contém em seu teor mensagem, seja de forma parcial ou seja de forma total. Então vamos lá. Compras coletivas, responsabilidade civil caso venha a causar danos. Publicidade, seja enganosa, abusiva ou enganosa por omissão, também. E sites como Facebook, Orkut e tudo mais, você vai ter que ter um critério, primeiro, no que você difunde como imagem, o acesso que você dá à imagem a terceiros, e eles, na hora de uma reclamação, tem que retirar imediatamente qualquer mensagem que venha denegrir com a imagem das pessoas. Tá bom. Como é que eu isento a responsabilidade do fornecedor pela ótica do Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá. Os artigos de isenção de responsabilidade serão os artigos 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º. 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º. 12 trata de fato do produto, produto que causa dano. 14 fala de fato do serviço, serviço que causa dano. As excludentes estão no parágrafo 3º, tanto do artigo 12, produtos que causam dano, bem como no parágrafo 3º do artigo 14, serviços que causam dano. Vamos primeiro para as excludentes da responsabilidade civil por fato do produto. Um produto que você adquiriu e causou dano. Depois para um serviço que você adquiriu e causou dano, fechando com a internet. Ah, tá bom. E na internet eu posso adquirir produtos ou posso absorver tão somente os serviços. Tá legal. O inciso 1º do artigo 12 vai dizer lá, quando comprovar que não colocou o produto no mercado. Como assim? Quando comprovar que não colocou o produto no mercado. Gente, se não foi o fornecedor que colocou aquele produto no mercado, não há que se falar de responsabilidade civil. Você entrou num site, comprou um produto de um site de compras coletivas, só que na hora você resolveu demandar contra outro site. Ele vai dizer, olha, não fui eu que coloquei esse produto no mercado, esse outro site. Não fui eu que te vendi esse produto. Renato, isso acontece? Às vezes acontece. Um outro exemplo, produtos falsificados. Como assim produtos falsificados? Como é que você responsabilizará um fornecedor por um produto falsificado colocado no mercado de consumo? Como é que você vai responsabilizar, vamos supor,
O cara foi lá em São Paulo num promo shop, no Rio de Janeiro, no Uruguaiana, num lugar desse, comprou uma camisa da Lacoste. O jacaré da Lacoste, do camelô, aquele bicho não pode ver uma água. Na primeira lavada, o jacaré desce pelo rabo, pegando o jacaré, vai embora. Aí tu vai pegar aquela camisa sem jacaré, aí leva lá na Lacoste, de um shopping center, e fala, aí ó, o jacaré fugiu. O que o cara vai falar? Procure o IBAMA, rapaz. Isso não é comigo, não. Por quê? O que eu tenho culpa? Não fui eu que coloquei esse produto no mercado. Foi a tentativa de isenção da Schering, no caso do Microvlar. Ah, aquele anticoncepcional que era o placebo, não tinha o princípio ativo do medicamento. Foi esse o caso. A Schering disse, não fomos nós que colocamos o produto no mercado. Quer dizer, roubaram a carga e colocaram a carga no mercado. É lógico que existe a responsabilidade civil, porque você tem que ter um poder de controle sobre aqueles objetos, deveria ter incinerado aqueles objetos. Porque estavam testando o maquinário, e testando o maquinário ninguém vai utilizar medicamento de verdade, vai utilizar o placebo, que é o que não tem o princípio ativo. Só que depois de fechado o estoque, não inutilizaram o estoque, aí as pessoas colocaram no mercado. Caramba! Mas a isenção de responsabilidade que o advogado da empresa tentou foi com base aonde? Foi com base justamente no inciso 1º do artigo 12, parágrafo 3º, que é quando comprovar que não colocou o produto no mercado. Ah, tá bom. E o inciso 2º? Quando comprovar que o defeito não existe. Se não tem defeito, não há que se falar de responsabilidade civil. Renato, mas quando é que eu vou dizer que um produto tem defeito quando ele não tem defeito? Quando é que eu vou afirmar que um fornecedor vendeu um produto ou um serviço defeituoso quando esse produto, esse serviço não tem defeito algum? Gente, problemas de computador normalmente estão entre a cadeira e o teclado. Naquela região, naquele perímetro, sentado, digitando, baixando aqueles arquivos executáveis para deixar o computador mais veloz. Tu vai dizer que a responsabilidade do fornecedor não teve defeito. Os aparelhos eletroeletrônicos, cada dia que passa, está mais difícil de mexer. O inciso 3º vai trazer a culpa exclusiva dela, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro. Quando é o próprio consumidor, como nesse caso, que se comporta de forma a gerar um dano para ele mesmo, nada mais justo que não se falar de responsabilidade civil. Para memória emocional, vocês não esquecerem nunca mais isso aqui. Vem um aluno meu, Paulão, gente boa. Paulão vira para mim e fala assim, doutor, a patroa pediu para eu raspar o gelo do congelador. Eu falei, e aí, Paulão? Aí, doutor, peguei uma faca na cozinha e aí abri o congelador. E aí foi engraçado ele olhando, né? Ele falando para mim assim, professor, aí no que eu dei a facada, eu furei a trempa. Eu falei, como é que é? Slow motion, olha que coisa bonita. Aí no que eu dei a facada, eu furei-lhe, quer dizer, dei-lhe, furei-lhe. A trempa, eu falei, que isso de trempa, filho? Ele falou, a serpentina, doutor, descongelou tudo. Eu posso acionar a Brastemp? Eu falei, não, Paulão, pelo amor de Deus. Ele falou, por quê? Eu falei, culpa exclusiva do consumidor. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3º. Ele falou, e a culpa de terceiro, já que você falou culpa exclusiva do consumidor, e de terceiro? Eu falei, tu e teu cunhado. Tu segurou a geladeira, teu cunhado aí, Niki, que deu a facada, furou a trempa. Isso são excludentes da responsabilidade civil. Não há que se falar de responsabilidade quando foi o próprio consumidor, um terceiro que causou um dano. Contatos, os questionamentos devem ser enviados para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever a aula de hoje, bem como todas as outras aulas, podem acessar lá. Você pode acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. www.youtube.com/saberdireitoaula. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos, convidar a todos vocês a assistirem às aulas lá do YouTube, a fazerem perguntas. Não pensem duas vezes, eu estou aqui
para isso. E foi muito bom estar com vocês nesse período.